Em 1999, eu estava com 25 anos, sem curso superior, apenas com segundo grau e incompleto ainda. Eu trabalhava igual um camelo para equilibrar minhas contas e pagar meu aluguel. Eu sou natural de Alagoas, da cidade de Cajueiro. Eu vim para São Paulo com o sonho de abrir meu próprio negócio. Quando eu cheguei em São Paulo, eu fiz de tudo um pouco. Trabalhei no Ceasa, carregando e descarregando caminhões. Fui servente de pedreiro, pintor, jardineiro e até músico de rua, com uma velha sanfona que eu tinha ganhado de um senhor que eu prestei serviço. Trabalhei segurando aquelas placas de compra-se ouro, bem comum ali na Praça da Sé. E todo o dinheiro que eu ganhava, por pouco que fosse, eu guardava para realizar meu sonho. Aos poucos, eu fui descobrindo minha vocação, que era vender coisas. Eu adorava vender, adorava conversar com as pessoas. Comecei a vender produtos nos faróis em meados de 2004, no trânsito caótico de São Paulo. Foi nessa época que eu conheci a Bianca, uma baiana de Jacobina que tinha 24 anos, uma pessoa trabalhadora que também vendia água e refrigerantes no farol. Para não atrapalhar um ao outro, a gente se revezava nos produtos que vendíamos e ficávamos em lados opostos na rua. Sempre aparecia um engraçadinho para falar alguma besteira para Bianca. Ela era muito bonita, bonita mesmo, não se cuidava, não usava maquiagem e mesmo assim chamava atenção. A Bianca morava junto com o irmão mais velho dela, em uma comunidade nas proximidades. Eu morava em uma pequena pensão, ali no centro mesmo. Com pouco mais de um ano, trabalhando juntos de sol a sol, eu e a Bianca criamos fortes laços de amizade. Embora eu admirasse ela e achasse ela muito bonita, eu nunca tentei nada e nunca pensei que ela se interessaria por mim, mas de repente, ela se interessou. Nós começamos a namorar, o namoro foi evoluindo e resolvemos morar juntos. A pensão que eu morava era pequena e não aceitava casais. Foi aí que resolvemos alugar um barraco na mesma comunidade que a Bianca morava com o irmão dela. Eu sempre me dei muito bem com o irmão da Bianca, tanto que temos amizade até hoje. Em 2008, eu e a Bianca conseguimos abrir nosso box, dentro de uma galeria que fica ali na rua Santa Efigênia, aqui em São Paulo. É uma rua que é referência em eletrônicos, videogames, computadores, entre outras coisas, a maioria vindo da China. Eu me lembro que o nosso box era bem pequeno, coisa de 1,70 m por 2, alguma coisa assim. Com muito medo naquela época, nós encaramos o desafio. Apesar do box ser pequeno, o valor do aluguel era caro pra gente naquela época. Os dias foram se passando e nosso negócio foi dando certo. Nós não precisávamos mais trabalhar no sol e a segurança e o conforto eram bem melhores. A Bianca agora se cuidava mais, se maquiava, cuidava do cabelo e a beleza dela atraía muitos clientes e isso ajudava muito nas nossas vendas. Embora a Bianca chamasse muita atenção, eu sempre confiei nela e eu não ligava muito. Iam clientes e até outros lojistas lá arrumar alguma desculpa para conversar com ela. Teve um dia que um turco apareceu lá para conversar com a gente. Ele era dono de 2 lojas enormes lá na galeria. Ele vivia de conversinha com a Bianca. No começo, eu até brincava, dizendo que não tinha receio nem ciúmes, pois ele era um cara realmente feio. Eu não sou exemplo de beleza, mas perto desse cara eu sempre brincava e dizia que eu era um príncipe perto dele. De repente, esse turco começou a aparecer com um carrão lá, todos os dias antes de fechar a loja dele, e ficava de papinho com a Bianca. E isso foi se intensificando. Eu achava que a Bianca jamais me deixaria, mas eu estava errado, e ela me deixou. A desculpa foi que ela estava ficando velha, queria ter filhos e precisava de estabilidade financeira, o que nós ainda não tínhamos. Foi uma separação bem complicada para mim. Em menos de uma semana, a Bianca já estava morando com esse turco. O pior é que a loja desse turco era quase de frente para o meu box, então eu era obrigado a ver eles passarem todos os dias. Tinha uma senhora que ela vendia lanches e marmitex ali na galeria. Ela me conhecia e conhecia a Bianca também. Ela fornecia lanches e marmitas para a loja do turco. E ela disse que a família dele não aceitava a Bianca de jeito nenhum. Esse turco era viúvo e já tinha 2 filhos grandes. A filha dele, que era mais velha, não gostava da Bianca de jeito nenhum. Depois de pouco mais de um ano,
a Bianca apareceu grávida. O sonho dela de ser mãe, enfim, iria se realizar. Eu estava indo muito bem sozinho com o meu box, comecei a importar muitas coisas, aprendi muito com alguns chinos que eu fiz amizade e tinha uma cooperativa na qual eu me associei e nós começamos a importar muitas coisas juntos. Mais 2 anos se passaram, meu box já era uma pequena loja, a Bianca passava com o filho dela de vez em quando, sempre timidamente, e quando estava sozinha, até me cumprimentava. Teve um dia que a Federal apareceu na loja do Turco. Fechou tudo. Até hoje eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que esse turco vendeu tudo que ele tinha, voltou para o país dele e abandonou a Bianca e o filho dela. Eu ainda falava com o irmão da Bianca de vez em quando, e depois de uns 2 meses, ele disse que a Bianca teve que voltar a morar com ele, lá na comunidade. Ele me disse que ela estava passando uns apertos e precisava de um emprego, e se eu não podia empregar ela na minha loja. Eu disse para ele que eu estava em um relacionamento e que empregar ela comigo poderia me trazer problemas. Mas eu ainda dei uma dica para ele. Eu disse que lá na galeria ela não teria dificuldades em arrumar uma vaga, até porque ela tinha muita experiência e conhecia a rotina das vendas de lá. Depois de umas 2 semanas, a Bianca arrumou uma vaga de emprego em uma galeria ao lado. Alguns meses se passaram e olha que ironia, a loja que era do turco estava alugada para um cara que vendia bonés e camisetas, mas acabou não dando certo, e eu acabei negociando espaço e aluguei para ampliar minha loja. Em 2010, foi uma revolução para os smartphones. Eu me lembro que o iPhone 4 foi lançado naquele mesmo ano. Outros aparelhos começaram a surgir. O mercado chinês, que já era forte, dominou o Brasil. Eu me arrisco a dizer que eu fui um dos primeiros vendedores desses aparelhos aqui em São Paulo. Em 2012, eu já estava entre os maiores vendedores da região. Eu tinha 3 lojas. A Bianca passava sempre em frente a uma dessas lojas, me olhava, me cumprimentava, mas sempre passava direto. Teve um dia que eu comentei com o irmão dela que eu estava solteiro, e não deu outra. No outro dia, a Bianca foi falar comigo. Ela apareceu na loja, me chamou e disse: "Nossa, como eu tô feliz por você. Eu conheço a sua história e ninguém mais que você merece esse sucesso." Ela começou a lembrar de quando a gente vendia coisas no Farol e até marmita a gente chegou a dividir. Eu disse: "Pois é, foram tempos difíceis, mas graças a Deus deu tudo certo." Ela quase chorando disse: "Deu tudo certo para você. Eu me arrependo tanto de ter te deixado, queria tanto que a minha vida tivesse tomado outro rumo." Eu fiquei sem graça e, como estávamos de frente à loja, eu chamei ela para um canto para conversar e disse: "Olha, Bianca, eu não tenho nenhuma mágoa por você ter me deixado, sabe? Eu já tive, mas isso já foi superado, eu não sinto mais nada." Ela passou a mão no rosto para tirar as lágrimas e perguntou se a gente podia tentar de novo. Eu disse que não, fui bem direto, e eu ainda completei e disse que eu não sentia mais nada por ela, nem mágoa, nem amor. Ela ficou sem graça e foi embora. Hoje, atualmente eu estou com 3 lojas bem grandes, já tive 7, mas por conta da situação política e econômica do nosso país, eu tive que fechar as outras. Eu moro em um condomínio de alto padrão, e se eu quiser fechar todas as minhas lojas hoje e me aposentar, eu posso fazer isso tranquilamente. Em relação a Bianca, eu não me sinto melhor do que ela, e sequer fico feliz por ela estar em uma situação financeira inferior. Eu apenas fiz minhas escolhas e ela fez as dela.